O governo Lula é condenado na justiça, em especial aí por ter atacado o presidente Jair, o ex-presidente Jair Bolsonaro. A coisa ficou um tanto mais complicada, né? Difícil aí, é claro, para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que teve uma péssima notícia, foi avisado aí que, de certo modo, a casa caiu. À época eu tinha comentado aqui um pouco sobre essa situação, mas nós vamos falar de uma maneira clara, de uma maneira objetiva, para que você consiga compreender o que levou aí à condenação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o Bolsonaro aí partindo para cima, exigindo várias coisas e ficando um tanto mais complicado. Então, seja muito bem-vindo, eu sou o Cláudio Pereira e esse é um canal de justiça e política. É muito bom ter você por aqui. No vídeo de hoje, é claro, nós vamos falar sobre a situação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do governo dele que acaba de ser condenado, né? Recebeu uma péssima notícia aí em plena quarta-feira e que caiu praticamente com uma bomba aí no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tá? A situação, todo mundo muito bem sabe que o Bolsonaro, tudo começou praticamente, só para você ter uma noção, só para você ter uma ideia. Tudo começou quando o Bolsonaro, né, foi presidente do Brasil em 2000 e meu Deus do céu, mas 2019, 2020, 21, 22, tá? Essa aqui é a realidade. Desculpa aí por ter me equivocado aí, mas praticamente o Bolsonaro foi presidente nessa época, viveu lá no Palácio do Planalto lá, e consequentemente, é claro, a gente vai tá aqui, tá vendo a foto da Michelle também, mas o Bolsonaro e a Michelle Bolsonaro, eles viveram lá durante um tempo, né, no Palácio do Planalto, e utilizavam aí os móveis que tinham lá, como cama, né, e dentre outras coisas, sofás. Isso aí é uma autonomia que todo presidente tem, todo político, de modo geral, que utiliza esses benefícios do governo, tem, né? E até então estava tudo tranquilo. Só que o Bolsonaro sabe aí, todo mundo sabe que perdeu as eleições, foi até para um outro país, assim, enfim, virou uma confusão terrível, você sabe muito bem sobre essa situação. Ele acabou perdendo praticamente aí praticamente não, perdeu a eleição, foi para um outro país e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi morar lá no palácio, né, do Alvorada, tá? Lula e a primeira dama, a Janja, eles foram para lá. Só que a coisa ficou um tanto mais que complicada, porque o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, assim que chegou, foi informado, né, ou pelo menos viu, constatou como é que estava a situação e, na teoria, estava tudo deteriorado, né, pelo menos o que foi mostrado lá em imagens e fotos, enfim, a coisa, vídeos, né, imagens, né, vídeos, fotos, a coisa estava bem desagradável. Então, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva simplesmente veio a público e fez uma declaração literalmente bomba contra aí o Jair Bolsonaro, tá? E a coisa ficou difícil, porque o Lula simplesmente falou o seguinte, ó, levaram tudo, tá? Levado aí e sumido com 83 móveis, apropriando-se dos bens públicos. Então, isso aqui praticamente foi uma bomba, literalmente aí na imagem, na honra do Bolsonaro. Ele se sentiu ofendido e à época eu tinha falado aqui que não, apesar de ser um canal de esquerda, eu não concordava com essa fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? E isso literalmente serviu de munição para quem? Para o Bolsonaro, porque quando você faz um ataque a uma pessoa e você não tem como provar aquilo, você pode ser consequentemente condenado. Isso quem está dizendo especificamente não sou eu, mas é o novo Código de Processo Civil, que diz o seguinte: o ônus da prova cabe a quem acusa, ou seja, o trabalho da prova cabe a quem está acusando. Se o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fala, né, faz uma fala dessa em relação ao Bolsonaro, isso significa que ele teria como provar. Só que a coisa saiu do controle, tá? Ficou difícil porque o Lula não teria como provar que foi, né, o próprio Bolsonaro, ou pelo menos da equipe do Bolsonaro que levou. E de acordo com a Constituição, é possível responsabilizar o poder público por danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem aí a terceiro. Ou seja, é claro, o Bolsonaro vai ser condenado. Agora resta saber por quanto e quais são as exigências que o Bolsonaro tem aí, que ele fez lá o pedido, e se o juiz acatou, nós vamos descobrir. Mas antes disso, já aproveite e já deixa um like, porque é extremamente importante você deixar um like aí, porque você vai saber de todas as novidades aí no mundo da política, tá? O Bolsonaro ingressou com a ação contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, disse que não gostou, que foi um absurdo, que tudo aquilo feria a imagem,
a honra do presidente, né, do ex-presidente, que o Lula não poderia, em hipótese alguma, fazer aquilo e atacar o presidente, não só o ex-presidente, né? Não só o Bolsonaro, mas também a Michelle Bolsonaro. Eles se sentiram constrangidos, se sentiram magoados e decidiram então processar aí o governo, tá? Pediram a indenização de 20 mil reais, mas eu acredito que eles estavam mais preocupados em relação a manter a honra e a imagem, né? O Bolsonaro não poderia, em hipótese alguma, ficar com a pecha, ou pelo menos com o apelido de ladrão, né? Em hipótese alguma. Então, eles ingressaram com a ação, isso falando sério aqui, sem nenhum tipo de brincadeira. Ingressaram com a ação e, ó, vamos querer uma indenização. E à época eu também falei aqui que não era muito legal aquilo, né? E que a casa ia cair. O Bolsonaro partiu para cima, processou. O juiz aí, Diego Câmara, afirmou o seguinte: diante da comprovação que os itens em referência sempre estiveram sobre a guarda da União, né? Todo o período indicado, ou seja, né, houve aí um dano à imagem e à reputação do Bolsonaro e da esposa. Condenou aí o presidente Luiz Inácio Lula da Silva a pagar um valor de 15 mil reais. O Bolsonaro partiu para cima e foi além, né, que queria que fosse divulgada em todas as redes, em tudo, que ele não era essa pessoa que estavam pegando inadequadamente os produtos lá do Palácio do Alvorada, e resultou nisso. Lula condenado, ou pelo menos o governo do presidente Luiz Inácio Lula condenado, e Bolsonaro dando risada da situação, e Michelle também. Até zombou e tal. Enfim, a coisa ficou um tanto mais complicada, né? Todo mundo sabe também que o Lula ficou morando em hotel durante muito tempo por conta disso, móveis quebrados lá, uma confusão terrível, tá? Então, né, ficou difícil. Ficou difícil para, pelo menos aí para o governo Lula, para o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Acho que dificilmente vai conseguir reverter essa situação, em especial porque teve aí, né, vídeos do presidente comentando, né, e falando sobre essa situação. E aqui é o seguinte: independente de ser de esquerda ou direita, né, a gente tem que ser justo, né, e não dá para você fazer uma acusação a alguém, né, sem ter uma prova significativa. Esse é o meu ver. Agora, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele faz aquilo que ele acha que é melhor. Agora, ao meu ver, foi um risco desnecessário. A sorte é que a condenação aí foi de 15 mil reais e nada mais. Agora, na minha visão, acredito que é desnecessário fazer esse tipo de acusação, independente de ser o Bolsonaro, o Chico, o Francisco, Maria, José. Acho que isso não importa. Isso não muda a história do Brasil. Agora, é bem verdade que se todo mundo for começar a ingressar com a ação contra os danos que o Bolsonaro causou ao país, aí você pode ter certeza que aqueles 17 milhões em Pix, literalmente, não vai dar nem pro gasto, não vai dar nem para pagar os honorários de sucumbência dos advogados, porque Bolsonaro causou um prejuízo absurdo para o povo brasileiro de modo geral. Aí você fala: pô, Cláudio, você é contra o Bolsonaro? Bem, eu sou contra a injustiça. Essa aqui é a realidade. Isso aí não é uma coisa assim que tá notável o que o Bolsonaro fez a todo o país. Agora, nesse caso aqui, pelo menos ao meu modo de ver, acredito que o Lula poderia até ter pensado, mas não comentado. Gente, ó, o vídeo de hoje é um vídeo mais básico, um vídeo mais rápido, né, em razão de outras situações, mas eu agradeço você por ter assistido o vídeo até aqui. Aqui ao lado vai ter um outro vídeo falando sobre política. É extremamente importante aí a sua participação e você clicar dentro de 2 segundos que a gente se vê. Beleza? É isso, a gente se fala. Valeu, obrigado!